Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito bom dia, torcedor vascaíno, muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Hoje vamos falar sobre muita coisa. Vasco jogou ontem, vamos dar o panorama sobre o jogo, vamos atualizar vocês sobre contratações, torcedor vascaíno. Isso porque a gente tem informação exclusiva no último vídeo aqui no canal do Pedrosa, tem reforços chegando. Vamos falar também sobre a situação de Andrei Santos e também sobre as saídas do Vasco. Vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo aqui no canal do Pedrosa. Por isso, peço a você desde já para deixar o like aqui no vídeo, aperta no botão do gostei para ajudar a gente aqui, torcedor vascaíno. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que está acontecendo com o nosso Vascão. Bem, vamos começar logo o vídeo falando sobre a partida de ontem, né? O jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, que foi lá no Mané Garrincha às 9h10 da noite. O Vasco saiu vencedor por 2-0, né? O Vasco conseguiu a vitória aí, primeiro gol marcado lá no final do primeiro tempo por Jair e o segundo gol marcado por Gabriel Peck após bela jogada de Alex Teixeira. Vamos dar um panorama inicial aí sobre do 1 ao 11, né? Porque o Vasco veio com mudança, veio com novidade, que foi o goleiro Léo Jardim, aí que quem vinha sendo titular era o goleiro Ivan, e Léo Jardim aí fez sua estreia como jogador do Vasco. Ele foi recentemente contratado oficialmente pelo Vasco. O Vasco retirou o dinheiro, né? Ivan é emprestado, mas Léo Jardim é contratado do Vasco. Então, sobre essa situação de Léo Jardim, acho que foi uma boa partida. Foi pouco exigido, é fato, mas quando foi exigido foi muito bem, mostrou segurança. Teve uma coisa que eu acho que foi, Pedrosa disse lá atrás sobre Ivan, foi uma situação sobre ele ter postura de goleiro. E sinto a mesma coisa isso com o Léo Jardim. Tem postura de goleiro, demonstra segurança e agora é ver o que vai ser daqui para frente. Ter dois goleiros muito bons, né? Léo Jardim e Ivan são dois muito bons goleiros. É muito essencial para uma temporada, para um time que quer ser bastante competitivo. Agora vamos começar a falar sobre a lateral direita, porque Pumita Rodrigues fez mais uma bela partida. O Vasco vem tendo dois laterais muito bem, né? Muito bons jogadores, demonstram uma qualidade muito grande. Então, Pumita e o Piton vem demonstrando muita qualidade. Nessa partida em específico, Pumita Rodrigues foi assim, se saiu bem melhor, mas não quer dizer que Lucas Piton tenha sido mal. Foi apenas um que saiu melhor do que o outro, mas ambos vêm fazendo sempre muitas grandes partidas. Como sempre, Pumita Rodrigues muito agressivo, ele chega de forma muito agressiva no ataque, consegue ser muito agressivo e também conseguiu fazer boas roubadas de bola. Então isso é muito essencial para o lateral. Gostei demais da partida dele, achei que foi muito importante, fazendo tabelas ali com Gabriel Peck, chegando no fundo, cruzando bem. Mais uma vez uma bela partida. Falando sobre a outra lateral, já falei um pouco, Lucas Piton, um lateral seguro, fez bons desarmes, fez uma boa recomposição. Na verdade eu achei toda a recomposição defensiva do Vasco muito bem feita, a transição defensiva muito bem feita, com muita velocidade. Isso era uma coisa que eu estava sentindo falta, mas eu senti o Vasco mais veloz, assim. A zaga não foi muito exigida. Destaque mais uma vez para Léo Pelé, que mais uma vez conseguiu sair jogando, sempre muito raro ele perder uma bola, muito raro errar um passe. Miranda ali, ok, fez uma partida ok também, não errou, não comprometeu, isso já tá bom. E o Vasco vai ter reforço na zaga, eu vou estar falando um pouco sobre isso já aqui no vídeo. E aí entra o meio. De Luca fez uma partida ok também, segura, não comprometeu, também não foi nada demais, mas fez uma boa partida, uma boa estreia como profissional, né? E aí entra ele, que pra mim foi a melhor, pra mim e acho que pra todo mundo que viu o jogo, foi o melhor do jogo, que é Jair. Jair que chegou aí do Atlético Mineiro depois de ter ganhado de títulos aí com o Clube Mineiro, então entrou com esse status de ser um dos principais jogadores do Vasco e está demonstrando demais. Hoje, para mim, foi o principal jogador do Vasco, com movimentação, com desarme, rodando o campo muito bem, conseguia chegar na área e aí foi consagrado até com um gol, né? Um gol que foi uma bela virada de Pumita. Pumita consegue virar muito bem o jogo, virou o jogo para Eric Marcos, que fez um belo cruzamento. Pedro Raul, de forma extremamente inteligente, conseguiu fazer o apoio ali, escorou com a cabeça
e acabou, deu um passe, na verdade, uma assistência com a cabeça. Isso é muito importante, fazia muito tempo que a gente não via isso pro Vasco. E aí, Jair conseguiu ali driblar o goleiro e fazer o primeiro gol do Vasco. Mais uma brilhante partida dele, ele que também depois deu o passe para Alex Teixeira para fazer a jogada, para fazer o segundo gol do Vasco, Gabriel Peck fazer o segundo gol. Então, mais uma brilhante e excelente partida. Acho que dos melhores jogadores, para mim, está entre Jair e Pumita, e também destaco muito boa a atuação de Pedro Raul. Nenê demonstra um pouco cansado, mas é isso, cara. É isso que ele tem a demonstrar muito, assim, tipo, Nenê, a gente não pode também esperar que Nenê vai ser um super camisa 10, um super meio atacante, porque ele já tem 42 anos, então acontece. Ele demonstra um pouco isso, mas demonstra também ter muita qualidade. Ele demonstra segurar o jogo em algumas horas necessárias. Isso é muito essencial. Acabou saindo para a entrada de Alex Teixeira. Eu vou falar um pouco sobre ele também, que para mim foi muito bem. Eric Marcos na ponta esquerda foi a melhor partida dele com a camisa do Vasco, isso eu tenho certeza. Jogou muito bem. Deu o cruzamento para que Pedro Raul desse assistência também para o gol de Jair, muito bem, boa movimentação, conseguiu ir para o fundo, fazer bons cruzamentos, conseguiu ser incisivo também, então gostei bastante da atuação de Eric Marcos. Na outra ponta, Gabriel Peck, como vem acontecendo nesse Campeonato Carioca, vem jogando bem, vem se destacando. Gabriel Peck, mais uma vez, acabou sendo consagrado também com gol, chegando mais na área, sendo mais inteligente no posicionamento e na tomada de decisão. Para mim, outro que tem muito destaque é Pedro Raul, aí o nosso centroavante, que até Pedrosa falou um pouco sobre isso na live dele no Instagram. Para quem não viu, tá lá no Instagram dele, ele fez uma live falando sobre o jogo, assim, eu acho que ele foi perfeito na análise. Pedro Raul não é só um fazedor de gols, ele é um facilitador de gols, né? Isso é muito importante. Ele consegue facilitar jogadas, limpar jogadas, fazer um bom pivô, abrir caminho, abrir marcação. Isso é essencial para o camisa 9, principalmente como ele, muito inteligente. Teve as entradas aí de alguns jogadores no final do jogo que não vale tanto a pena comentar porque foram poucas entradas. Teve a de Luca Orellano, que mais uma vez ele demonstra ter recurso, mas ainda está nessa fase de adaptação, então a gente espera que ele consiga fazer o máximo possível aí dentro de um espaço, dentro de um bom espaço de campo, porque ele está entrando muito no final, né? Então falta um pouco disso. Para mim, a entrada de Alex Teixeira foi o melhor também dos que entrou muito bem, conseguiu dar assistência. Alex Teixeira tem retomado essas atuações boas dele, daquilo que se espera dele. Então tomara que ele consiga cada vez mais evoluir, pelo que Pedrosa informou também na live, ele vem treinando 2 períodos durante essa pré-temporada, então tomara que Alex Teixeira continue a fazer boas atuações, consiga assumir de fato a titularidade, consiga dar movimentação, consiga ser um cara decisivo para o Vasco, que foi para isso que o Vasco contratou ele. Maurício Barbieri mais uma vez muito bem, né? Boas substituições, acho que só faltou dar mais minutos para jogadores como o Luca Orellano, faltou um pouco isso, mas tudo bem, compreensível. O Vasco hoje continua na 6ª colocação, mas está a apenas 2 pontos do G4. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Vasco que tem próxima partida aí contra o Fluminense, inclusive, torcedor. Informação aqui, amanhã a partir das 10 horas da manhã, o sócio torcedor do Vasco vai poder comprar ingresso para o jogo contra o Fluminense. Vai ter 50% de desconto, todos os sócios do Vasco. Então, vamos aí comparecer no Maracanã. Eu sei que a gente vai comparecer e vamos torcer o máximo possível para que a gente tenha uma boa atuação. Vamos falar aqui agora sobre as informações, né? Já falei um pouco sobre o jogo, vamos falar sobre as informações, isso porque Juninho deve estar embarcando nessa quinta-feira, amanhã, né? Para os Estados Unidos, para jogar no Orlando City. Inicialmente vai jogar na equipe Sub-23, mas vai por empréstimo, né? Mas quem sabe aí não pode ser premiado e acabar sendo promovido à equipe principal do time dos Estados Unidos. Juninho vai lá mostrar o seu potencial, né? E agora vamos falar sobre a situação de Andrei Santos, torcedor. Isso porque Pedrosa informou mais cedo, o jornalista do UOL, Bruno Andrade, falou um pouco sobre essa situação de Andrei Santos, sobre o visto, que ele ainda não havia conseguido o visto. Pedrosa apurou informação aqui no canal, por isso eu peço a você para seguir a gente nas nossas redes sociais, que está tudo aqui na descrição, Twitter e Instagram. Pedrosa informou sobre toda essa situação. Bem, para quem não sabe, existe um visto lá no futebol inglês, para você conseguir um visto de trabalho, existe uma pontuação. Você precisa de 5 pontos. Andrei Santos já tem 4 pontos, mas ele precisa de falta 1 ponto apenas para ter essa situação dele, para ter esse visto
aprovado esse visto de trabalho. O que é que acontece? Esse visto ele vai acontecendo de acordo com o que ele vem jogando e aí deve acontecer o quê? O Chelsea deve sim conseguir esse visto. A chance é de cerca de 99%, segundo o Pedrosa apurou. Por quê? Porque essa situação passa muito por uma questão, tem uma pontuação que ele ainda não conseguiu, que é sobre ele ser um talento. O Chelsea tem que convencer o mercado de trabalho, o setor responsável lá na Inglaterra, sobre essa questão do visto, que ele é um talento, que ele é um cara que vale a pena ganhar esse visto, que vale a pena e vai conseguir jogar lá no futebol inglês. Essa pontuação que falta, isso não necessariamente se consiga só com essa questão do talento. Ele pode conseguir uma pontuação caso ele jogue Campeonato Brasileiro, caso ele jogue Libertadores, ele também vai conseguir um ponto em cada um, então isso é importante. Ele pode também conseguir essa pontuação caso ele jogue o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo Sub-20, que vai acontecer em maio. Quais são as probabilidades? É muito provável que ele consiga esse visto já de forma imediata e consiga se apresentar ao Chelsea e ser aí inscrito, enfim, relacionado para os jogos. Caso não aconteça, caso essa chance mínima que existe aconteça, o jogador pode sim ser emprestado, mas segundo o Pedrosa apurou, ele não deve vir ao Vasco. Isso porque o Chelsea quer um time que ele consiga evoluir, um time que tenha mais estrutura e nesse caso, muito provavelmente o que acontece seria mais coisa entre Palmeiras e Flamengo. Só que Andrei não vai jogar no Flamengo, Andrei não joga, não pretende jogar em outro clube aqui no Rio de Janeiro, a não ser o Vasco. Qual é a outra possibilidade? É o Palmeiras, porque o Palmeiras, inclusive, já tem interesse, já demonstrou interesse nessa negociação e quem sabe ele não possa acabar vestindo mais a camisa do Palmeiras, mas é uma possibilidade muito baixa. Assim como também ele pode embarcar no futebol, continuar no Chelsea, mais na equipe sub-21 e segurar até maio, que é maio quando acontece a Copa do Mundo sub-20, e aí ele conseguir essa pontuação e conseguir esse visto e ser relacionado no time inglês e jogar a Premier League. Bem, vamos falar agora sobre reforço, vamos falar sobre Manuel Capasso. Isso porque, como já informado no vídeo aqui, o último vídeo postado aqui no canal, peço a você também para assistir. Foi um vídeo ali que eu gravei de última hora, porque eu tinha acabado de receber a informação logo um pouco antes do jogo. O Vasco tinha um imbróglio com essa situação do Atlético Tucumã sobre impostos, porque existe uma transação dentre essa questão de transferência internacional lá na Argentina e existe um imposto a mais. O Vasco não queria pagar esse imposto porque acabaria aumentando nessa situação o valor dessa situação da contratação. Acabou que teve essa questão, o Vasco solicitou, advogados da 777 entraram em ação, a 777 ajudou diretamente nesse processo e acabou que o Vasco conseguiu resolver todo esse processo burocrático. E Manuel Capasso deve chegar ao Vasco essa semana. Pelo que eu pude apurar, deve chegar ao Vasco na sexta-feira, mas aqui eu vou atualizando você, torcedor vascaíno, qual é a data que ele chega. Manuel Capasso vem do Atlético Tucumã, foi um dos destaques, aí zagueiro canhoto, 26 anos, foi um dos destaques aí do campeonato e do futebol argentino, enfim. Então aí vem para ser reforço, vem para ser titular muito provavelmente, e vem como um dos destaques. Ele é uma pessoa, pelo que eu pude apurar, conversar com algumas pessoas, ele foi um dos destaques e revelações aí do campeonato argentino. Então, mais um reforço do Vasco chega nessa semana e pode sim já ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. Essa é a expectativa, porque ele vem treinando lá no Atlético Tucumã, vem com condição de jogo, não deve jogar contra o Fluminense, vai chegar provavelmente na sexta ou no sábado, algo do tipo, e aí não deve jogar contra o Fluminense, que é a partida às 18 horas no domingo lá no Maracanã. Mas quem sabe pode jogar contra o Botafogo no dia 16 de fevereiro, beleza? Tamo junto aí, torcedor vascaíno. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Peço a você, mais uma vez, para deixar o like aqui no vídeo, apertar no botão do gostei. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal do Pedrosa. Tamo junto. Um ótimo dia a você, torcedor vascaíno. Valeu, tamo junto e tchau!